Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de embriologia e hoje com o tema embaraços múltiplos. O embaraços múltiplos vai relembrar um pouquinho do que a gente já viu no processo aí de fecundação e nós vamos ver como é que vai acontecer para que essa gestação aí se tenha gêmeos, trigêmeos, 4, 5, 6, até 9 gêmeos, que foi o recorde já visto até agora na medicina. E para iniciar, nós vamos falar um pouquinho aí desse processo, né, de embaraços múltiplos, e nós vamos falar o que seriam gêmeos dizigóticos, ou também conhecidos como gêmeos bivitelinos ou mestiços. Esses gêmeos são aqueles no qual a mãe, ao invés do processo de ovulação, no 14º dia, ao invés de ovular apenas um óvulo, ela ovulou dois óvulos, e esses dois óvulos foram fecundados, né, por dois espermatozoides diferentes, e, consequentemente, gerou aí dois zigotos. Então, como aconteceu aí com duas cargas de DNA diferentes, esses gêmeos, eles podem ter distintos sexos, né? Podem ser um menino ou uma menina, podem ser sexos iguais, porém a aparência dele vai ser diferente. Aqui, como podemos ver, são dois meninos, porém eles têm aparência diferente. A cor da pele é diferente, porque o material genético, né, no qual eles receberam do pai e da mãe, foram diferentes. Aqui a gente vai ter, né, um casal onde a gente vai ter uma menina e um menino. São irmãos gêmeos, porém não têm a mesma aparência. Aqui no mesmo caso, são irmãs gêmeas, porém têm aparências muito diferentes. E aqui, novamente, um casal. Então, a gente já sabe que esses gêmeos dizigóticos, eles se tratam aí quando a mãe ovula dois óvulos e se encontra com dois espermatozoides e podem gerar aí vão gerar aí dois zigotos, né? Que vão ser fisicamente diferentes. Então, a gente vai ver como pode acontecer esse processo aí de implantação desses dois zigotos. Quando eu digo zigoto, na questão dos gêmeos dizigóticos, a gente sempre vai referir a zigoto. Porém, quando eu falar de divisão no processo dos gêmeos monozigóticos, posso me referir tanto a zigoto, como eu posso dizer que é uma célula, porque ele pode se dividir também no processo de blastocito, ele pode se dividir no processo da mácula densa, que é o processo do maciço celular interno, ele pode se dividir também no processo no qual ele vai já estar na segunda semana, que é o disco bilaminar, então ele pode se dividir aí em algumas nomenclaturas que a gente vai ver aí no decorrer da matéria, ok? A primeira situação aí dos gêmeos dizigóticos é essa imagem no qual sempre vou ter, né, dois ovos, dois espermatozoides, se gerou dois zigotos, esses zigotos estão passando aí pelo processo de segmentação, chegaram aqui na primeira semana, e o que pode acontecer? Como são gêmeos dizigóticos, onde cada um vai ter seu material genético, vão ser distintos, eles podem se implantar em lugares diferentes do endométrio, como a gente pode ver nessa imagem, aonde eles se implantaram em lados opostos, onde cada um vai ter a sua própria placenta, cada um vai ter aqui o seu saco coriônico distinto e cada um vai ter a sua cavidade, né, amniótica, ok? Então, essa é a situação A que pode acontecer em gêmeos dizigóticos. A situação B que pode acontecer em gêmeos dizigóticos é quando eu vou passar pelo mesmo processo, né? Dois ovocitos, dois espermatozoides, dois zigotos, dois processos de segmentação, dois blastocitos. Esses blastocitos, eles podem se implantar em lugares muito próximos um do outro. E, consequentemente, por eles terem se implantado em lugares próximos um do outro, o que pode acontecer? A placenta, ela pode se fusionar. Então, a gente pode ver aqui que é uma placenta para os dois gêmeos. E a cavidade, o saco coriônico também pode acontecer esse processo de fusão por eles estarem muito próximos um do outro. Contudo, a cavidade amniótica será individualmente, cada gêmeo terá a sua própria cavidade amniótica. E a gente vai ver que quando cada gêmeo tem a sua cavidade amniótica própria, isso é muito importante porque vai evitar que tenham defeitos no processo de criação de órgãos, porque alguns órgãos podem se fusionar quando os gêmeos compartem aí as cavidades amnióticas, certo? Então, essas são os dois processos que podem acontecer em gêmeos dizigóticos, quando eles podem se implantar muito próximo um do outro, a modo que eles compartilhariam aí a placenta,
e compartilhariam também o saco coriônico. Porém, a cavidade amniótica, cada um teria o seu. E na situação A é onde cada gêmeo tem a sua própria placenta, cada gêmeo tem a cavidade amniótica, cada gêmeo tem o seu saco coriônico, ok? Aí agora a gente vai falar um pouquinho dos gêmeos monozigóticos, ou também conhecido como univitelinos ou gêmeos idênticos. O que é que acontece nesse processo de embaraço? A mãe ela vai ovular apenas um ovocito secundário, que vai se encontrar apenas com um espermatozoide, e vai gerar, obviamente, um zigoto. A partir desse processo que ele se gerou, um zigoto, o que é que vai acontecer? Esse zigoto ele vai passar por um processo de mitose, onde ele vai dividir a mesma carga genética. Então, de um zigoto, eu se transformei em dois zigotos. E lembre, quando eu falo zigoto, eu posso estar me referindo à célula ou qualquer estrutura, dependendo do processo de desenvolvimento. Então, esses gêmeos monozigotos, eles vão ser idênticos por quê? Porque aconteceu um processo de divisão da mesma carga. Então, a gente pode ver que foi só apenas um ovocito e um espermatozoide. Então, ele se duplicou, porém a carga genética é a mesma. É por isso que eles têm visualmente, né, a aparência física parecida ou idêntica, né, uma com o outro, porque eles vão compartilhar a mesma carga genética. Como a gente pode ver aqui em todas as imagens, né, eles são gêmeos aí univitelinos, porque aconteceu o processo de divisão a partir apenas de um zigoto, e, consequentemente, eles têm a mesma carga genética, ok? Agora a gente vai ver alguns casos que podem acontecer nesses gêmeos monozigóticos, que são três situações. A situação A, o que pode acontecer? A gente vai ter aqui um ovocito secundário, um espermatozoide, se criou aqui um zigoto, esse zigoto está passando aqui pelo processo, né, de segmentação ou de clivagem, e quando se criou aqui, né, o blastocito, no momento de criação ali do maciço celular interno, aconteceu o processo de separação. Então, o que aconteceu? Ele aconteceu agora, o processo de separação, e nesse momento aqui se criou aqui gêmeos, porém, cada um vai ter sua própria cavidade amniótica. Por que, Renan, que cada um vai ter sua própria cavidade amniótica? Porque recordem que a cavidade amniótica ela é criada na mácula, no maciço celular interno. Então, se o maciço celular interno se dividiu, consequentemente, eles vão compartilhar apenas o quê? A placenta e o saco coriônico. Porém, como eles têm aqui, ó, o maciço celular interno individual, cada um vai ter a sua própria cavidade amniótica. Então, eles vão ser gêmeos idênticos, onde eles vão compartilhar a placenta, compartilhar o saco coriônico, porém, eles vão ter individualmente, cada um vai ter a sua cavidade amniótica, certo? Essa é a situação A. A situação B é no qual eu vou ter aqui o meu ovocito, vai se encontrar com o meu espermatozoide, vai gerar aqui o meu zigoto. E quando chegar nesse processo de clivagem ou de segmentação, aí sim eles já vão se dividir. Onde a gente viu que na situação A, eles se dividiram já no processo de blastocito. Esse aqui não, ele se dividiu antes do processo de blastocito. Então, o que acontece? Quando ele chegar aqui na primeira semana, né, no final da primeira semana, cada um vai ter um blastocito diferente, vai ter dois blastocitos. Então, o que acontece? Eles vão ter aqui a mesma carga genética, vão ser gêmeos idênticos, porém, vão ter aqui, ó, placentas diferentes, saco coriônico diferente e cavidade amniótica diferente. Onde na situação A, a gente viu que eles vão ter ali a cavidade amniótica diferente, né? Cada um vai ter a sua individual, porém eles estão compartilhando a placenta e o saco coriônico. Já nessa daqui não, eles vão ter todas as estruturas ali individuais, ok? A situação B que pode acontecer é a seguinte: a gente vai ter um ovocito, vai se encontrar com o espermatozoide, vai gerar o zigoto, vai passar pelo processo de segmentação, vai se gerar aqui o blastocito. Desse blastocito da primeira semana, formou tudo. Quando chegar aqui na segunda semana, a gente já está vendo aqui, ó, o sincício trofoblasto, o citotrofoblasto, que já está no processo aí de implantação e se criou aí o disco bilaminar. À medida que se cria esse disco bilaminar, acontece aí o processo de mitose. Então, o que é que a gente vai ter? Lembre que a cavidade amniótica a gente já tinha. Então, esse embrião não vai compartilhar apenas a placenta e o saco coriônico, como também vão compartilhar a cavidade amniótica. E ressaltamos que, quando se comparte a cavidade amniótica,
o risco de desenvolver síndromes e patologias é bem maior. Por quê? Eles estão se desenvolvendo na mesma cavidade amniótica. Consequentemente, o risco de que aconteça alguma fusão ali, né, embrionária, é muito alto, que se aconteça alguma fusão de alguns membros, de alguns órgãos, ou até mesmo de algumas estruturas que a gente vai ver um pouco mais à frente, que são as patologias que são aqui, dependendo da gravidade, né, de alto risco, ok? Então, essas são as três situações que podem acontecer aí nos gêmeos monozigóticos, univitelinos ou gêmeos idênticos. Agora a gente vai ver um pouquinho dos trilícios. Os trilícios eles vão ter três situações. A gente pode ter os trilícios que eles não se compartem nenhum material genético, então eles são três trilícios totalmente diferentes, três trigêmeos que não se parecem com um com o outro. Por quê? No caso, a mãe ovulou três ovocitos e que foram fecundados por três espermatozoides. Consequentemente, se gerou três zigotos. Então, eles não vão se parecer um com outros, porque eles vieram, né, de cargas genéticas distintas. Então, esses são os gêmeos trilícios. Três ovocitos, três zigotos, três espermatozoides, que se gerou aí três zigotos, ok? Os trilícios trizigóticos. Nós vamos ter também os trilícios, que são os trigêmeos, dizigóticos. Esses trigêmeos, o que aconteceu? A mãe ovulou dois ovocitos secundários, que foram fecundados por dois espermatozoides distintos. Consequentemente, gerou dois zigotos. Esses dois zigotos, um deles voltou na realidade, um deles aconteceu a mitose, aonde agora aconteceu aí tendo a presença de três zigotos. Então, no caso, nessa imagem que a gente pode visualizar, essa mãe ovulou, vamos supor, esse ovocito e esse ovocito que se juntou aqui com o espermatozoide. Então, gerou aqui, ó, um embrião feminino e um embrião masculino. Nesse caso aqui, o embrião feminino, ele aconteceu um processo de mitose. Então, o que aconteceu? Foi duplicado a carga genética e a gente agora tem duas gêmeas, que são idênticas, e um gêmeo que no caso ele é trigêmeo, perdão, porém ele não vai compartilhar, né, as mesmas cargas genéticas do que as meninas, até porque a gente sabe que quando são gêmeos monozigóticos, eles têm que ter a mesma aparência, vão ter o mesmo sexo. Então, no caso, elas são gêmeas idênticas, porém ele não é. E eles vão formar aqui os trigêmeos dizigóticos, ok? Outra situação é quando a gente tem os trigêmeos monozigóticos. O que seriam os trigêmeos monozigóticos? É quando a mãe aqui, ela ovula um ovocito secundário, se vai se juntar aqui com um espermatozoide e vai dar aqui um zigoto. Aí esse zigoto aqui vai passar pelo processo de divisão mitótica, onde ele vai gerar agora dois zigotos. Então, eu tenho dois gêmeos idênticos. Aí o que acontece? Um desses gêmeos faz novamente uma nova mitose, onde eu vou ter agora uma nova duplicação desse gêmeo. Então, onde eu tinha dois, se criou três gêmeos. E eles são idênticos, por quê? Porque todos eles se partiram a partir de um zigoto. Então, todos eles vão compartilhar a mesma carga genética e vão aparentar, né, ser iguais. Porque a gente sabe que quando são trigêmeos diferentes, essa mãe tem que ter ovulado três óvulos e ter se juntado aí com três espermatozoides, ok? E os outros tipos de embaraço, quais são? A gente sabe que essas transformações vão seguir a partir de tudo que a gente já viu. Então, o que acontece? Aqui, essa mãe aqui, ela ovulou dois óvulos, onde esses óvulos voltaram a se desenvolver, né? Aconteceu o processo de mitose, eu tenho três gêmeas iguais e três gêmeos iguais. Então, no caso, ela ovulou dois e foram dividindo aí até o momento que ela concluiu com seis, né, gêmeos. Nesse caso aqui, como eles não são iguais, significa dizer que essa mãe, ela ovulou quatro ovocitos que se juntaram com quatro espermatozoides e deu aí, né, os quatro quadrigêmeos distintos. Nesse caso aqui foram sete. Como eles não são idênticos, essa mãe ovulou sete ovocitos e que se juntaram com sete espermatozoides. Nesse caso aqui é um caso bem interessante, no qual essa mãe conta, né, no relato, que ela foi fazer o pré-natal e o obstetra identificou que ela estava grávida de trigêmeos, onde ela só tinha um ovocito, né? No caso, um dos embriões era feminino e dois masculinos. Então, vamos supor que ela tinha essa menina e esses dois meninos.
Na próxima pré-natal dela, o médico disse, não são 3, são 5 agora. O que que aconteceu? Essa gêmea aqui, né, essa célula se dividiu em duas, e esse menino aqui se dividiu em dois. Então, a gente tem dois gêmeos iguais masculinos, duas gêmeas iguais femininos e um distinto. Então, eles são 5 irmãos, né, da mesmo embaraço, só que apenas essas meninas são idênticas e esses dois são idênticos. E esses são distintos. Porém, são irmãos aí da mesma gestação, ok? O recorde já visto foi dessa mulher lá de Mali, aonde ela teve 9 filhos. Esses 9 filhos são 5 meninas e 4 meninos. A gente pode ver, né, o tamanho da barriga dessa mulher, aonde todos nasceram saudáveis e estão bem até hoje, graças a Deus. Aí esses são o recorde já visto pela medicina, ok? 9. E agora a gente vai ver algumas patologias que são envolvidas nesse momento aí dessa gestação. Como a gente disse, no momento que eles compartem aí essa cavidade amniótica, o risco, né, de alguma patologia, alguma síndrome é muito alta, porque eles vão compartilhar a mesma cavidade no qual eles estão se desenvolvendo, vão passar o plegamento, vão fazer o processo de organogênese, de histogênese, de morfogênese. Então, é muito alto o risco no qual aconteça aí alguma patologia associada. Agora a gente vai falar dos gêmeos funcionados ou chamados gêmeos siameses. Esses gêmeos siameses são aqueles que eles vão ter a função de algum órgão específico, ok? As funções são divididas aí em 3 partes, que é o crâniopago. O crâniopago, esses gêmeos, eles estão funcionados na parte do crânio, ok? Então, como a gente pode visualizar nessas fotos, eles são unidos um ao outro na parte do crânio. Todos os gêmeos que são siameses, a depender da gravidade, eles podem ser, né, separados cirurgicamente. Porém, os médicos, né, os cirurgiões, têm que fazer aí vários exames no quais eles vão ver se esses gêmeos eles possuem os 2 órgãos que são vitais para a vida, ou se caso ele só possui um órgão que é vital, então eles não poderiam fazer essa separação, porque se caso fosse separar e ele só tem um órgão vital, o outro gêmeo, obviamente, não teria esse órgão para sobreviver. Então, a depender da gravidade, poderia ou não fazer essa cirurgia para dividir aí esses gêmeos, certo? Então, quero que vocês gravem que os craniopagos são gêmeos que estão unidos através do crânio. Nós vamos ter o tóraco-pagos. Os tóraco-pagos são os gêmeos que estão unidos, né, na região do tórax. Então, também leva o mesmo conceito, que eles podem ou não ser divididos, a depender das regiões, né, dos órgãos que tem ali funcionados, e se cada gêmeo vai ter o seu órgão que é vital, ok? E nós vamos ter também o picopagos. Esses picopagos são aqueles gêmeos que estão ligados na parte da nádega ou do quadril. Esses gêmeos, né, também seguem o mesmo conceito, onde eles podem ou não ser separados, a depender dos órgãos que eles compartem. Uma coisa, essas patologias que são os cianeses, a gente sabe que são 3 associações. O picopagos, nós vamos ter o tóraco-pagos e o crânio-pagos. O que que acontece? Além desses, eu posso ter esses gêmeos, né? Eles podem nascer com algumas dessas patologias, que são os gêmeos funcionados, duplicado, como a gente vai analisar nas próximas imagens. Por exemplo, esses gêmeos aqui, a gente pode dizer que eles estão unidos nas 3 configurações, porque eles são craniopagos, porque eles estão funcionados à parte do crânio, eles são tórax-pagos, porque eles estão funcionados à parte do tórax, e eles também, ó, são picopagos, porque eles também estão funcionados na parte ali do cóccix, da nádega, tudo que seria ali a parte inferior, ok? Já esse daqui, a gente vê que eles só são... os crânios deles são separados, então eles não são craniopagos. Nesse caso aqui, eles só são tóraco-pagos e pigopagos. E esse daqui, eles são o quê? Craniopagos e tóraco-pago. A gente pode ver, né, ó, que essa gestação aqui, inclusive, os membros dos dois, ó, foram gerados por dentro dessas estruturas. Então, nesse caso aqui, o bebê, né, os fetos não conseguiram, né, nascer, até porque são órgãos vitais onde várias estruturas foram danificadas
no parte do desenvolvimento. Esses daqui conseguiram nascer, né? Estão vivos, porém a gente sabe que a possibilidade de que se separem é muito rara, até porque eles compartem aqui as pernas, só tem uma perna, cada um só tem um braço, então muitas vezes eles podem ter apenas um coração, podem ter apenas um par de pulmão, um fígado, então são algumas estruturas que são impossíveis de separar, porque seriam aí, são os órgãos vitais para a sobrevivência humana, ok? E algumas situações também de síndromes, né, e de patologias, é o STFF, que é chamado de Síndrome de Transfusão Feto-Fetal ou Enfermidade do Feto Transfundido. O que significa dizer? Que nessa síndrome, a gente vai ter dois agentes que estão nessa síndrome, que é o transfundido e o transfusor. O transfundido vai ser o gêmeo de maior tamanho e o transfusor vai ser o gêmeo de menor tamanho, onde eles vão compartilhar a mesma placenta. Contudo, o cordão umbilical do gêmeo de maior tamanho, ele tem maior calibre. E o gêmeo de menor tamanho tem menor calibre esse cordão umbilical. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Esse gêmeo de maior tamanho vai receber o sangue que era devido dele e também vai tomar o sangue que era devido desse. Então, esse aqui ele vai ser bem maior e o menor vai ser menor em virtude da mínima nutrição que ele recebe. O que é que acontece? É um caso que muitas vezes não tem muita complexidade, né, gravidade, vai depender muito da região onde essas placentas estão localizadas. Como, por exemplo, se caso for um caso muito grave, o gêmeo de maior tamanho, ele tem menor possibilidade de vida, que a gente pensa em tese que o de menor tamanho seria o mais prejudicado. Porém, o de menor tamanho, ele vai necessitar de mais cuidados após o nascimento, vai precisar de mais nutrição. Porém, o de maior tamanho, por receber a maior quantidade de sangue, não só dele como do menor, o que é que vai acontecer? Ele pode desenvolver cardiopatias, que são quando o coração trabalha com excesso, e esse coração vai se dilatar a partir do momento que ele vai ter uma insuficiência cardíaca e pode generar ali qualquer cardiopatia envolvida do coração, ok? Então, uma imagem desses gêmeos, né, que são da síndrome de transfusão feto-fetal, é essa imagem no qual, ó, a gente vai ter a questão de gêmeos, onde a gente pode ver um gêmeo aqui de maior tamanho, onde ele estava recebendo a nutrição dele e a do irmão, e a gente vai ver o outro gêmeo que é bem menor de crescimento, porque ele estava recebendo muito pouco sangue, porque o sangue que era para ir para esse gêmeo estava indo para esses gêmeos. Em alguns casos, né, tem aí as cirurgias, né, as cirurgias fetais, onde podem ser apartadas, né, podem ser divididas esses cordões umbilicais. Ainda é uma área da medicina que está em grande desenvolvimento, que são essas cirurgias fetais que são feitas dos embriões, dos fetos, né, ainda dentro da barriga da mãe. E outras generalidades que vocês têm que saber são esses 4 sinônimos, onde nós vamos ter a impregnação. A impregnação, no caso, é quando esses óvulos são fecundados no mesmo coito. Renan, como assim? Por exemplo, a mãe ela liberou 2 ovocitos e ela teve relação sexual. No momento que ela teve relação sexual, esses 2 ovocitos foi fecundado no mesma relação sexual. Então, isso se chama impregnação. Superimpregnação é quando os ovocitos foram fecundados em 2 coitos diferentes. Então, significa dizer que essa mãe, por exemplo, ovulou 2 ovocitos, aí ela fez relação sexual. Um dos ovocitos se fecundou. E o outro só foi fecundado na próxima relação sexual dela. Então, consequentemente, ele pode ter 2 pais. Por quê? Se ela ovulou 2 ovocitos, ela fez relação com um homem, suponhamos. Aí o espermatozoide desse homem ovulou um. Ela fez relação com outro homem. O espermatozoide desse outro homem ovulou o outro óvulo. Então, ela pode ter, sim, gêmeos, né? No caso, esses gêmeos têm que ser dizigóticos, onde ela teria aí cada um pai. Aí, uma das situações que nós podemos ter também é a superfecundação. A superfecundação acontece quando esses óvulos pertencem ao mesmo ciclo. Lembra que a gente falou lá de ciclo, né, ovárico, onde a gente sabe que o normal, o habitual, é que essa mulher secrete apenas um óvulo. Porém, pode acontecer, principalmente quando ela faz alguma composição hormonal, ou quando ela tem uma quantidade muito alta de hormônio, que ela ovule aí 2 óvulos
3 óvulos, consequentemente, como a gente já viu. Então, o que acontece? Superfecundação é quando essa mulher ovula esses óvulos no mesmo ciclo ovárico. E superfetação é quando ela ovula esses óvulos em ciclos distintos. Como, por exemplo, ela pode ter gêmeos dizigóticos e esses gêmeos podem ser um mais velho do que o outro. Por exemplo, ela ovula nesse mês um óvulo. Esse óvulo foi fecundado, ela está grávida. Próximo mês, ela vai ovular outro óvulo, mesmo estando grávida. Ela fez relação sexual e esse outro óvulo foi fecundado. Então, ela vai ter gêmeos dizigóticos, porém, um do outro vai ter idades diferentes. Um vai ser mais velho que o outro, um mês, suponhamos. Então, esse vai ser aí a superfetação. Sabemos, inclusive, que não necessariamente precisa ser em um mês, porque dependendo da quantidade sempre hormonal dessa mulher. Essas são as generalidades que vocês devem saber, sim ou sim. Tá bem? Estudem bastante e até a próxima aula.